Saudações. Meus amigos e minhas amigas, é muito bom estar aqui novamente com vocês. Lembrando já, de princípio, deem um joinha, cliquem no sininho negro ou preto para receberem todas as notificações dos vídeos que posto. Inscrevam-se no canal e compartilhem, que é importante para que outros também possam ter acesso a essas revelações. Bom, hoje vamos falar de um senhor chamado Moisés. E na sequência do outro vídeo, vamos falar dos 10 mandamentos que diz ele ter recebido de Deus. E vocês já sabem, né? Entendam que todo o texto evangélico abrange simbologias, metaforismos, gematria da Cabala, ou gematria, como alguns dizem, palavras com significados etimológicos. Se não conhecerem todo esse contexto, não entenderão o texto como pressupõem entender. Ok? Nessas revelações, vocês vão conseguir ler a Bíblia, caso haja esse interesse, ou caso alguém já se estude ela, né? Vocês vão ler como vocês nunca leram. Ou seja, entendendo de fato o significado, né? Vejam bem, não vou ficar aqui mostrando todo o conteúdo sobre Moisés, mas o suficiente para o que busca principiar no entendimento. Creio que com o que já venho mostrando do verdadeiro significado da palavra do Evangelho, você, entendedor, já consiga traduzir ou rascunhar algumas traduções por si mesmo. Lembrando, cada aula representa uma sequência de aprendizado. Quer dizer que é preciso assistir sempre os vídeos para que consigam montar um roteiro de entendimento do que lhes está ocultado, permitindo a vocês desvendar esse dito oculto na fábula. Vamos lá. Moisés, em hebraico, é Moshe. Vejam o que dizem os historiadores. Os hebreus, que é o primeiro testemunho da existência desse termo, que se encontra nos arquivos do Egito. A palavra ali presente é kabiri, na verdade uma palavra assonante a hebreu. Não sei aonde eles viram isso aqui que é assonante, mas vamos lá. Esse termo designava um povo nômade do território a leste do Rio Jordão, para lá do Jordão. O herói fundador desse povo foi Éber. Agora apareceu o Éber, hein? Esse nome Elber apresenta não só uma, mas duas possibilidades de étmos, dentre os quais hebraico e francês. Do hebraico, Haber ou Eber inicialmente significava homem ou varão. Varão é o chefe da casa, o chefe da tribo, alguma coisa assim. E mais tarde passou a designar como companheiro ou associado. Isso vocês podem ver em Gênesis 10, 21. Ele e seus filhos moravam na região da Mesopotâmia. Sempre digo, eita, essa Mesopotâmia que aparece em todo lugar, não? Tudo vem de lá. Voltando então aos hebreus, teriam ficado cercados
entre o exército egípcio e o Mar Vermelho, como vocês já devem conhecer a história. Mas Moisés, após orar ao tal Deus, que não é o Criador, é o Deus bíblico, Anunnaki, teria erguido o seu cajado diante do mar, que teria se aberto em dois, possibilitando a passagem para os hebreus. Êxodo 13, 17 e 15, 19. Quem pode dizer se ele também não seria um Anunnaki? Evocou as forças das naves para intervirem na abertura do Mar Vermelho. Isso se a história fosse verdadeira. Quem sabe se o cajado não seria uma arma? São possibilidades escondidas, né? Aos pés do Monte Sinai, Moisés diz que recebeu os 10 mandamentos, inscritos em 2 tábuas, ou seja, as tábuas da lei, que não eram tábuas, eram pedras, mas das mãos de Deus. Deus tem mão. Eu sei que é metáfora, mas, né, selando assim uma improvável aliança entre Javé e Israel. Agora Deus é Javé, ou Yod-He, Vav-He, Yavé. Israel, vocês já sabem o significado, que expliquei em outro vídeo. Os 10 mandamentos, vou explicar o significado no vídeo a seguir. Moisés escreveu, diz que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que descrevem o nascimento da nação israelita. Também é outra fábula. Como ele já tinha estado muito no Egito, criou esses pseudo 5 livros, que é da Torá, ao qual as igrejas seguem cegamente, como se fossem verdades divinas. E claro que não são, pois ele criou esses livros para o Israel. E creio que já sabem que são adoradores do Deus solar. Israel, de Ísis, Ra, do Deus solar, e El, que é uma determinação, um termo usado para uma divindade. Isso há milhares de anos atrás. Diz também que Moisés recebeu um conjunto de mandamentos morais específicos escritos por esse tal Deus nas tábuas de pedra. Agora é tábua de pedra. Conhecidas como os 10 mandamentos, ou Decálogo. Estes 10 mandamentos formavam um resumo da lei. Diz ele, Moisés, que Deus falou. Mas quem falou não foi esse Deus, foi um Anunnaki, que é a representação do Deus bíblico e não o Criador. Moisés foi muito esperto, pois já tinha muito conhecimento e criou os tais 10 mandamentos. Ele subiu a montanha, que estarei explicando mais adiante. Perseguido pelo faraó, conta a história que Moisés, para conseguir atravessar o mar com os seus seguidores, ergue o cajado e Arão fala, ordenando que o mar se abra e todo o povo atravesse em segurança. Porém, quando o faraó, em perseguição, entra na abertura do mar, ordenado por Moisés, da mesma forma, tem suas águas fechadas sobre ele, encerrando-se o episódio das repetidas falsas crenças pelo faraó. Por que falsas crenças? Porque cada praga, lembra das pragas do Egito? Tem o vídeo. Cada praga, ele abaixava o nariz. Quando acabava a praga, ele voltava a ser arrogante. E assim foi. Por isso que é falsas crenças do faraó no Deus de Moisés. Tendo ele finalmente sucumbido a ele definitivamente. Mas a história é outra. Pergunto, e vocês acreditam que isso é verdade? O texto bíblico não é o que se mostra. Como eu disse, são metáforas, simbologias, numerologias, astronomia. É preciso que estudem, que saibam mais sobre o assunto. Seguir simplesmente os mantém em cativeiro. Repito e vou continuar repetindo. É preciso saber
para entender e para falar. O texto dito como evangélico nada mais é do que a representação do próprio ser humano. Porém, é preciso entender primeiro em espírito. A linguagem bíblica, em verdade, é para você entender na alma, no espírito, para depois você colocar na matéria. E não o contrário, como continuam fazendo. Comumente não lhes dão liberdade, mas os mantêm na prisão. Porque sabem que depende dessa condição, a qualidade de vida financeira dos mesmos. O que eu quero dizer aqui, que os que ensinam a religião estão mais preocupados com o quanto vocês vão deixar para eles, né, de financeiro, que é disso que depende a vida deles. Né? E se caso fosse o inverso? Ou seja, vocês acordados não se deixariam dominar, e as igrejas, templos e tantos outros estariam vazios, por isso não te revelam as verdades. Porque todos estariam justamente despertos, entendendo quem é você, para que você está aqui encarnado. E eu pergunto, e quem de fato quer lhes ensinar na verdade, sem pedir doações ou dízimos, ou ainda vender fitinhas, perfumes, ditos como bentos? Repito, bentos por quem? Cala a boca! Os ditos crentes leem de uma forma e entendem de outra. O texto diz que os vendilhões foram expulsos do templo e vocês permitem que eles continuem usando a religião e o tal Deus como vendedores ou como seus representantes de vendas. É o que são os padres e pastores, ou clérigos, vai. Tiram-lhe os míseros centavos, ou muitas vezes milhares de reais, sem que vocês se deem conta de estarem sendo enganados. Vou dar um exemplo de como eles fazem dentre muitos outros. Vamos fazer de conta que eu sou um pastor. Aliás, já fui convidado a ser, mas eu não me entrego a essas mentiras. Né? Como eu posso fazer uma pregação, supondo, né, dentro de um templo evangélico, sabendo as mentiras da Bíblia e pregando para vocês a mentira? Que isso? Não tem como. Porém, como eu disse, não aceitei trabalhar na mentira. Então vamos lá. Vamos fazer de conta. Estou no púlpito, pregando. Aliás, é bem claro, né? Pregador ou aquele que prega é o mesmo que os mantém nas cruzes pregados. Depois do início da lavagem cerebral, eu ofereço a vocês, ditos cristãos, e vou colocar à disposição de vocês um vidrinho de azeite santo. Meus irmãos, esse azeite veio de Jerusalém e foi ungido por 7 bispos em comunhão com o nosso amado Mestre Jesus. Esse azeite consagrado vai mudar a sua vida, vai trazer todas as bênçãos que busca: dinheiro, casa, carro, esposa, marido. Ele vai resolver todas as suas dívidas, meu irmão. O valor dado a ele é tão pequeno perto da grandiosidade e do poder que ele tem, que chega a ser irrisório. O Senhor nos indicou que fosse assim feito. Até nos emociona. Vocês vão poder tê-lo pela bagatela, na doação de R$100. O que é R$100? Esse valor, vocês não têm ideia, será multiplicado em bênçãos, muitas bênçãos. Podemos fazer essa oferta? Sim ou não? Claro que sim, meus irmãos. E continuo pregando. E os coletores de impostos vão passando a cesta. Aí a ovelha,
que mal tem o que comer em casa, muitas vezes dá o único dinheiro que tem naquele momento e compra um vidrinho de azeite que foi comprado no mercado, no supermercado, misturado com um pouco de perfume. Entendeu? Acreditando na mentira, seguem felizes. E o pregador e os pregadores que incutem nas mentes incautas o ensino bíblico estão lá preocupados se vocês estão famintos, se deixarão de pagar dívidas ou se vão causar uma série de problemas na sua vida particular, a falta desse dinheiro. E por que você acreditou na conversa deles? Claro que ele não está preocupado, inocente. O Criador, que não é esse Deus pregado para tudo quanto é lado, não precisa de nada disso. Ele não precisa de dinheiro. Ele só precisa que você deixe de ser tolo para que possa agir em sua existência carnal. Vou explicar o significado de dízimo, que não tem nada a ver com dinheiro. Mostram como sendo um tributo que os fiéis devem pagar à igreja, como uma obrigação religiosa. Cala a boca! Dízimo não tem nada a ver com dinheiro. Quer dizer, ou refere-se a 1/10 de um todo. Vejam, 10ª de um todo, não 10ª de dinheiro. O todo é o mesmo que a sua atitude em realizar o bem. Quando você faz isso, você doa ao Criador 10% desses valores. Por isso que é dízimo, é derivado de 10. Como eu disse, equivale às suas atitudes. Ou você dá 10% ao Lúcifer. Porque quando você não faz o bem, não está no acordamento, você está pagando 10% ao Lúcifer. Na sua ignorância, na falta de conhecimento. Portanto, a quem você está dando o dízimo? Entendam que os 10% que você deixa na igreja ou templo é um dinheiro que pagam a Lúcifer, porque não tem nada a ver com dinheiro, pelo seu desconhecimento do real significado. Mas vamos à revelação do que quer dizer o texto sobre Moisés. É que coube aqui, eu tenho que falar, Creio que pelas explicações dos vídeos passados, já sabem quem é o faraó. Mas vamos relembrar, ele é o rei da secura, da ignorância, do desconhecimento. Muitos o denominam como Lúcifer, ou Satanás. Moisés, cujo nome significa aquele que saiu das águas, ou seja, aquele que se libertou, aquele que acordou. Mas te ensinam isso? No ocultismo bíblico, ou etimologia da palavra, Arão significa montanhês. Por extensão, também é atribuído o significado de o elevado, o exaltado. É citado no Antigo Testamento como nome do irmão mais velho de Moisés. Tem origem no hebraico, Aaron, a partir de Har-on. Em verdade, significa o poder da palavra. Então, Arão, que é meu irmão mais velho, está falando aqui com vocês. Entenderam? Ou seja, é o verbo que Moisés utilizava com discernimento, pelo menos até onde se sabe. Ou seja, o cajado, que tem o mesmo significado. Por isso se diz que a palavra tem poder. Então, cuidado com o que você fala. Ele subiu a montanha, ou executou a palavra, que é o Arão ou o cajado, como eu estou fazendo com vocês. Eu estou usando o cajado e o Arão para falar com vocês. Levou o conhecimento aos hebreus, ou seja, os que estavam ou que estão dormindo. E com esse poder da palavra, abriu o Mar Vermelho, ou seja, levou o entendimento ao ser humano.
em sua condição de mar vermelho, ou seja, o sangue humano, o mar humano, o sofrimento, fazendo com que naquele que conseguiu entender seus ensinamentos tivesse aberto a consciência, ou seja, os dois cérebros, permitindo a passagem da luz do Criador. Os dois cérebros são as duas placas do testamento, que é a pedra, é a cabeça dura, ou o chakra coronário. E conscientemente tem afogado o faraó e seus soldados, pois não permite mais que Faraó exerça influência em seu ser, ou seja, a mente, no dia a dia, agindo com sensatez, coerência, libertando-se de atitudes egóicas, entendendo que o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Em analogia, eu sou Moisés, erguendo um cajado, ou seja, como eu já disse, levando a palavra para abrir o mar vermelho, ou ainda a consciência do Criador em vocês, possibilitando a todos o discernimento, que é o livre-arbítrio, com um entendimento. Como ele já tinha muito conhecimento, supõe-se isso, né? Por isso subiu a montanha, para falar com Deus, que não é o Criador. Então, ele pode ter subido uma montanha de verdade para falar com Anunnaki. E ele, mesmo que não tenha falado com ninguém, disse que falou e criou os 10 mandamentos. Nenhum Deus, ou talvez repita um Anunnaki, passou a ele essa lei para manter o humano em cativeiro, igual o que acontece hoje. Vou fazer o próximo vídeo explicando os 10 mandamentos em mais detalhes. Está em Êxodo 34. As novas tábuas da lei. Por que as novas tábuas? Porque Moisés, irritadinho, quebrou as primeiras placas. Ou seja, quando começou a acordar, ele caiu de novo. Então quebrou a pedra, ou quebrou a cabeça. Disse o Senhor a Moisés: dá-lhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras. Então, ele pode ser o Anunnaki mesmo, porque ele estava criando um corpo humano. Entendeu? Por isso quer talhar as pedras semelhantes às primeiras. Porque o primeiro não deu certo, né? E nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo do alto do monte, apresente-se a mim. Quando é que ele falou isso para Moisés? Ninguém poderia ir com você. Claro que não. Nem ficar em lugar algum do monte. Claro que não. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Por quê? Eu sozinho. Entendeu? Explicando, as 2 pedras são os 2 hemisférios cerebral. Por isso, cabeça dura e teimoso. São pedras os que dormem. Quando você acorda, ou seja, se eleva ao monte ao amanhecer, que é o mesmo que acordar para a luz. Ou como diz o texto, apresente-se a mim. Quando isso ocorre, você passa a entender a lei, que não são exatamente essas que conta a história. Fazer novamente as placas de pedra significa abrir a cabeça para nova consciência, pois anteriormente ele teria se voltado à cegueira depois de acordar. E isso acontece com muitos humanos. Acordam e tornam a dormir. Lembrando, isso eu já vi bastante com os irmãos do caminho. Lembrando, como sempre, da pergunta que faço: quem é esse Senhor? Pois tanto o improvável Deus como o Lúcifer são os senhores dos que dormem. Assim Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao Monte Sinai. Ou seja, ele estava a cabeça dura e teve que se voltar para dentro para poder alcançar o monte.
Isso se fosse verdade, né? Então, estou dando uma tradução para que vocês consigam pôr em prática o entendimento, que não é o que eles dizem, né? Mesmo sendo uma história falsa. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, não sei aonde que ordenou, né? Porque ninguém fala, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Ou seja, ele se prostrou em oração ou meditação para alcançar o Criador dentro de si, não esse Deus bíblico. Diz esse Senhor que fará maravilhas, renovando a aliança feita anteriormente. Isso é fábula, pois desde sempre o Criador é conosco. A aliança é o elmo de luz no coronário, ou a energia de luz quando voltamos a nos ligar a Ele. Por isso a palavra religar ou religião, que quer dizer que estamos desligados. Isso dentro de você, na verdade, não na pregação enganosa que vemos constantemente. Dizem que Moisés é um levita, ou era, né? Que foi criado na corte pela filha do faraó do Egito. Deus o chama para livrar o povo hebreu da escravidão egípcia e conduzi-los à terra prometida, a Abraão, ou seja, a Canaã. Canaã é você estar na luz, estar acordado. Só um adendo, como sempre, muita confusão. Aqui expliquei, como expliquei em outro vídeo, que é preciso cuidado com o que chamam de levita, pois ele serve aos 2 lados, de acordo com ensinamentos ocultos. Ou seja, se você atua no bem, ele te ajuda no bem. Se no mal, da mesma forma. Vejam bem, são ensinamentos apenas, não significa verdade. Nada é provado a esse processo ou a existência desse ser. Outro, porém, é o de que historiadores procuram mostrar que esse personagem, Moisés, é mais uma das fábulas bíblicas. Talvez nem tenha existido, e como eu disse, seja talvez mais um ícone do panteão das mitologias ou dos contos de fadas. Continuem estudando, abram o link que vou deixar postado na descrição do vídeo e vejam as discrepâncias contidas no texto evangélico ou a farsa bíblica. Abrir este link, eu creio ser muito importante, pois ele é até uma sequência do que estou revelando. Isso para que o vídeo, estou deixando o link para que o vídeo não fique mais longo do que já é, ok? Também dizem que ele escreveu o Gênesis. Pergunto, como ele escreveu se não existia escrita naquele tempo? Tudo, como sempre, é contradito entre os que dizem conhecedores dos textos bíblicos, né? Se assistirem vídeos, na verdade, vão notar a confusão entre eles. A falta de entendimento do que é verdadeiro. Ficam discutindo apenas em seus pequenos conhecimentos, ensinando mentiras e criando confusão ao que procura um entendimento maior. Na verdade. Bom, não vou me alongar, creio que já tenha deixado claro, né? Esses entendimentos maiores, né? Aprofundamento ao que busca, principalmente. E creio que tenha sido claro mais essa explicação. Portanto, despeço-me mais uma vez, fraternalmente, desejando a todos muita paz, muita luz. Até a próxima.